Galera, vamos falar aqui sobre os piores regulamentos dos campeonatos estaduais de 2025. E olha que tem muito regulamento merda, eu vou falar isso nesse vídeo. Salve, amantes do futebol, eu sou o Lucas Assunção, está começando aqui mais um vídeo no canal do Lucas Assunção. E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre 4 piores regulamentos dos campeonatos estaduais, tá? Vou falar aqui sobre 4 regulamentos horrorosos dos campeonatos estaduais. 4 regulamentos ali, uns ruins, outros horrorosos. Eu vou falar dentro deste vídeo, né? Claro, dê o seu like, faça a inscrição no canal, ative as notificações para não perder os vídeos que forem publicados. Compartilhe esse vídeo, né? Nos grupos aí de WhatsApp, Discord, Telegram, com outras pessoas que curtem futebol. Vamos começar logo com o primeiro regulamento aqui, que eu acho bem assim, questionável, que é o do Campeonato Amazonense. Porque é o seguinte, o Campeonato Amazonense ele é da seguinte forma. São 8 clubes, divididos em 2 grupos com 4 equipes cada, né, em cada grupo, né? E aí são divididos em 2 turnos, né? Que são grupo A enfrentando o grupo B no primeiro turno, alguma coisa assim. E no grupo, no segundo turno, os times enfrentam dentro do grupo, né? Como era antigamente também os 2 turnos, que eu acho o formato bem legal, cara. Eu gosto muito desse formato de 2 turnos ali, né? E aí o campeão dos 2 turnos já garante o título direto, né, do campeonato amazonense, né? E se houver os campeões diferentes dos 2 turnos, farão a final, né, do campeonato amazonense. O problema desse regulamento é o seguinte: o melhor colocado, né, dos 2 grupos avançam para a semifinal. Só que o segundo e o terceiro colocados, eles se classificam para o playoff, para as quartas de final, né, digamos assim, para definir os classificados para as semifinais. E aí é o seguinte, isso nos 2 turnos, inclusive, são nos 2 turnos, né? E é muito bizarro porque de 8 times passam 6, né? Então passam aí mais da metade. Poderia botar os 2 melhores, os times com a maior pontuação dos 2 grupos avançam para a semifinal. Mas não, aí tem essa coisa de quartas de final, que inclusive é uma fórmula que já tem em voga há muito tempo. Essa questão de ter ali um playoff ali para os times terem ali mais uma oportunidade para se classificar para a semifinal. Ou seja, é um regulamento assim, bizarro, né? Que poderia ser mais tranquilo, né? Os 2 melhores avançam, mas não é assim, né, cara? Não é assim. Apesar do formato interessante, né? De 2 turnos, né? Primeiro turno e segundo turno, né? E aí é grupo contra grupo no primeiro turno, provavelmente. E no segundo turno são times dentro do grupo, né? Que se enfrentam, né? Como era antigamente, por exemplo, no Campeonato Carioca. Mas é um formato bizarro por conta do sistema de classificação. Você passar 6 times de 8 nos 2 turnos é algo muito bizarro. Um outro regulamento que eu queria falar aqui, para vocês que estão ligados aqui, é o Campeonato Capixaba, que apesar do regulamento ser ali interessante, né, regulamento simples, 10 times, 9 rodadas, pontos corridos, beleza, a primeira fase é isso aí. Só que o mesmo problema do Campeonato Amazonense também está no problema do Campeonato Capixaba, que é o sistema de classificação. Sabe quantas equipes avançam para a próxima fase? 8 times, de 10. O problema é o sistema de classificação. De 10 times, passam 8 equipes para as quartas de final. Ou seja, como no Campeonato Amazonense você tem a chance do time terminar em terceiro no seu grupo, ser campeão de um turno do Campeonato Amazonense, você tem a chance do 8º colocado do Campeonato Capixaba ser campeão do torneio. É mais ou menos isso. Então você tem a chance do 8º colocado ser campeão capixaba. Que aquilo poderia muito bem, só uma fórmula simples dos 4 times com a melhor pontuação avançarem para a semifinal. Mas não, aí tem essa coisa de quartas de final para ganhar dinheiro, para enriquecer a federação. E aí tem esse regulamento bizarro que, apesar de ser simples, a bizarrice é o sistema de classificação. Eles poderiam ser mais simples, né, cara? Põe logo os 4 melhores e avança para a próxima fase. Ponto. Poderia ser esse regulamento
do Campeonato Capixaba, mas querem inventar essa coisa de quartas de final com os 8 melhores times, né? E de 10. Ou seja, o time que, por exemplo, escapar do rebaixamento já está classificado para as quartas de final. Então, eu acho o regulamento bizarro do Campeonato Capixaba, apesar de que, assim, é um formato simples, 10 clubes, o problema é o sistema de classificação. 8 times se classificarem de 10 equipes, não tem cabimento. E é claro que não tem como não citar aqui o regulamento do Campeonato Paulista, que continua esse regulamento maravilhoso, entre aspas, claro, esse regulamento legal do Campeonato Paulista, né? Porque são 16 clubes divididos em 4 grupos com 4 equipes. Os times não se enfrentam no mesmo grupo. Por exemplo, o time do grupo A enfrenta os times do grupo B, do grupo C e do grupo D, totalizando 12 partidas, né? Beleza, classifica as 8 melhores equipes para as quartas de final, beleza. O sistema de classificação é natural. O problema é a pontuação do time em que vai se classificar. Ano passado, em 2024, quando teve o Paulistão, a Portuguesa se classificou para as quartas de final, somando 10 pontos. Eu acho que o São Bernardo, ele foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Sabe quantos pontos o São Bernardo somou naquele Paulistão? 21! 21 pontos o São Bernardo somou naquele Paulistão do ano passado. E a Portuguesa se classificou com apenas 10 pontos. 10 pontos. Regulamento assim, terrível. Ou seja, o time de menor pontuação, ele pode conseguir a classificação. E o time que fez uma campanha boa, por exemplo, São Bernardo, ele conseguiu aí 21 pontos e mesmo assim foi eliminado. Uma coisa bizonha, né? Que podia também colocar ali 2 grupos de 8, né? 17 times, 2 grupos de 8, ou então com os times grandes entrando na fase final, mas não. É um regulamento bizarro, que inclusive insiste esse regulamento até hoje, né? Aquele mesmo argumento para enriquecer a federação. E o pior regulamento, esse horroroso regulamento, para mim o pior regulamento de todos os campeonatos estaduais desse ano, para mim, é o do Campeonato Piauiense. Por quê? É o mesmo regulamento do Campeonato Amazonense, tá? São 8 times divididos em 2 grupos com 4 equipes, né? Em cada um dos grupos, cada um dos 2 grupos, né? Olha só, vamos lá. O problema aí é mais grave do que se imagina. O problema é também a questão do sistema de classificação, só que aí é horroroso o sistema de classificação. Por quê? Os 8 times se enfrentam. Todas as 8 equipes se classificam para as quartas de final. É isso. São 8 times, 2 grupos de 4, e todos os times avançam para as quartas de final. É isso, esse é o regulamento. Essa é a bizarrice do Campeonato Piauiense, né? Porque podia muito bem a mesma coisa do Campeonato Amazonense. Os 2 times com a melhor pontuação avançam para a próxima fase. Só que aí criam esse regulamento, né, para enriquecer a federação. Ou seja, é um regulamento bizarro do Campeonato Piauiense. Podia ser 2 grupos ali de 4 e passa os 2 melhores times para a próxima fase. Mas não, cria esse regulamento horroroso, né? De todos os times avançarem para as quartas de final. Ou seja, os 8 times que estiverem na primeira fase, todos eles se classificam para as quartas de final. Ou seja, é bizarrice. Isso é uma bizarrice do caramba, né? Que eu já disse aqui. É um regulamento para enriquecer a federação. Regulamento horroroso, bizarro. Esse é o pior regulamento. Porque não tem aqui luta contra o rebaixamento aqui. É um regulamento, sabe, péssimo. Péssimo, né? Porque o sistema de classificação praticamente é automática, né? Todos os times avançam. Então, para mim, é o pior regulamento esse do Campeonato Piauiense, porque não tem competitividade. Todo mundo avança para a próxima fase. É isso, galera. Finalizamos aqui esse vídeo. Eu falei aqui sobre os piores regulamentos dos campeonatos estaduais. Na minha opinião, o pior regulamento é o do Campeonato Piauiense, gente. São 8 clubes, todos eles avançam. Uma coisa assim, impressionante. Manda aqui nos comentários qual o seu pior regulamento, qual o pior regulamento dos campeonatos estaduais de 2025. Comenta aí, né, para dar aí um engajamentozinho. E é isso, gente. Até a próxima, galera. E tchau!